Sabe essa relação amorosa que você tanto quer viver? Muitas vezes ela só vai começar a aparecer lá no horizonte, começar a ser uma possibilidade para sua vida quando você aprender a ser feliz sozinha, a conseguir ficar sozinha. Construir uma boa relação passa necessariamente por esse lugar de aprender a ser uma boa companhia para si mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então fica por aqui, que o conteúdo vai valer a pena. Eu sou Luana Guiar, a psicanalista delas, e aqui você encontra conteúdos que vão te auxiliar a levar as suas relações para um outro patamar. E isso aconteceu comigo também. Começar a pensar, a desenhar a relação que eu sempre quis viver, só surgiu na minha vida quando eu comecei a me relacionar comigo mesma. Quando eu comecei a aprender que me priorizar, estar comigo, era importante para eu conseguir entender aquilo que eu queria viver num relacionamento. E principalmente também quando eu parei de tentar preencher todos os meus vazios com qualquer presença. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Eu tô aqui à toa, vou ali ficar com aquela pessoa que tá só na minha lista de contatos, não significa muita coisa para mim, mas é melhor estar ali com ele do que estar sozinha. E aí, será que é mesmo? A gente precisa questionar essas verdades absolutas, esses padrões, para que a gente consiga realmente conduzir aquilo que a gente quer para esse lugar tão especial. Aprender a estar só é o primeiro passo para construir um amor verdadeiro. Se eu sou boa companhia para mim, eu vou conseguir entender o que é uma boa companhia para mim, sabe. E durante muito tempo, assim como você, eu também não sabia ficar sozinha. Eu acabava me distraindo com qualquer companhia, nos aplicativos, aceitava qualquer proposta, muito para não me sentir mesmo, deslocada, enquanto parece que está todo mundo vivendo a melhor relação do mundo e só a gente que não. Por que que todo mundo tem menos eu? Então, para afastar um pouco essa sensação, e a gente acaba preenchendo esse vazio com qualquer coisa, né. Será que o problema está em mim, já que todo mundo tem alguém menos eu? Então esses questionamentos surgem e a gente acaba tentando se distrair deles com o que tem. Muitas vezes eu acabava saindo com pessoas que não tinham nada a ver comigo, só para não estar sozinha sábado à noite. Aceitava qualquer convite para não ficar ali no silêncio. E tudo isso acabava vindo do medo, né, esse medo do vazio, esse medo de ser a rejeitada, de ser a única que não tem o que todo mundo tem. E na verdade, isso me fez perceber o que eu disse para vocês antes, que muitas vezes, na maioria das vezes, eu não queria, e você também não quer, a companhia daquela pessoa. Você só não quer estar só. E isso é muito doido, o quanto a gente preenche o tempo da vida que a gente tem, que é uma só, é limitado o nosso tempo, com pessoas que a gente nem quer estar perto, que a gente só coloca aquelas pessoas ali para não estar só. O gasto energético que você tem mantendo e alimentando alguém que você, na verdade, nem quer que esteja na sua vida. É muito doido porque que a gente faz isso e o quanto a gente alimenta isso sem perceber, até que em algum momento a gente fale: "Opa, não, não é isso mais que eu quero realmente construir algo mais sólido, algo mais profundo e eu vou precisar aprender a estar em paz com a minha própria companhia. E isso não tem nada a ver com solidão. Quando eu comecei a me perguntar: "O que que eu estou ganhando aqui? Realmente vale a pena sair da minha casa, me arrumar, deixar de fazer alguma coisa comigo mesma que eu gostaria de fazer para estar aqui na companhia desse alguém que nem é tão importante para mim, que nem é a pessoa que eu quero construir alguma coisa. Então por que que eu estou dedicando tempo a alguém e a uma relação que não é aquela que eu quero viver?" Esses questionamentos começaram a ficar na minha cabeça e a tendência é que fiquem na sua também, para que você comece a selecionar quem realmente vai ficar na sua vida e ter consciência de por que aquela pessoa está ali. E não só gastar energia com alguém que você nem quer tanto assim. E nesse movimento eu fui me permitindo ficar comigo mesma, sem pressa, lidando melhor com esse medo, entendendo que não era solidão, mas muitas vezes uma escolha consciente mesmo. Fui me descobrindo, gostando de estar comigo, aprendendo a entender aquilo que eu quero, aquilo que eu realmente gostaria de viver na minha vida. A sair sozinha, a ir ao cinema sozinha. Eu comecei a amar ir ao cinema sozinha, ia aos barzinhos sozinha, sentava com um bom livro, tomava minha cerveja. Então aprendi a entender o que que eu gostava, para realmente conseguir fazer, com que esse alguém que entre na minha vida saiba o que eu gosto e o que eu quero, né. Então esse processo de se conhecer, ele é fundamental para que o outro também possa conhecer você, para que você saiba o que que é prioridade ou não para você e o que você tolera, o que você espera
dessa relação, se eu não sei me relacionar comigo, óbvio que eu não vou saber me relacionar com ninguém. E aí solidão, que na verdade não é solidão, estar comigo mesma, acabou virando um exercício de autocuidado, sabe, um exercício de autoamor mesmo. Eu comecei a priorizar mais estar comigo, na minha própria companhia, fazer coisas que eu realmente gostava, mesmo que sozinha, do que estar com qualquer pessoa só para não estar comigo. Então, estar comigo sozinha deixou de ser uma punição e passou a ser uma opção, passou a ser uma primeira opção até. Para eu sair da minha própria companhia, abrir mão de estar comigo, fazendo algo que eu gostava, era muito importante que aquela pessoa valesse a pena. Aquela pessoa tinha que valer muito mais do que a minha própria companhia. E aí eu fui construindo, sabe, trocando o equilíbrio da balança, na verdade equilibrando a balança, que antes era totalmente voltada para o outro, para o que o outro queria, para o que ele esperava de mim, e eu acabei começando a equilibrar a balança para mim mesmo, porque eu queria, e a minha companhia, os meus desejos foram ficando muito mais importantes do que ter qualquer pessoa ao meu lado, só para não estar comigo. Eu me questionava muito: "Por que que estar comigo é ruim? Por que que a minha companhia é algo que eu não quero? Se eu mesma não suporto estar só na minha companhia, como é que eu acho que eu vou conseguir que alguém queira estar comigo?". Então é muito isso, assim, quando a gente começa a ficar bem com a nossa própria companhia, naturalmente a gente vai começar a reconhecer o valor disso. E aí, para alguém entrar na nossa vida, essa pessoa também tem que saber que a minha companhia é muito boa, que sou uma pessoa muito agradável, e isso naturalmente vai te aproximar de relações mais equilibradas e mais saudáveis. E aí, quando eu fui reequilibrando essa balança, foi aí que surgiu lá no horizonte a relação que eu queria viver. Quando eu realmente consegui entender o valor de estar comigo e apreciar isso, naturalmente eu fui limpando, e óbvio que essa parte mais difícil, abrindo mão, né, dessas relações migalhas que a gente tem, seja pelos aplicativos ou aqueles contatos que a gente procura uma vez ou outra. Eu fui abrindo mão dessas relações migalhas, valorizando a minha própria companhia, e aí eu fui naturalmente me aproximando, abrindo espaço para que a relação que eu quisesse viver realmente entrasse na minha vida, porque eu não tinha espaço nem tempo, eu estava desperdiçando muito tempo com outras pessoas que não tinham nada a ver comigo, que eu nem queria tanto. Então, quando eu começo a fazer essa limpa, naturalmente eu vou abrindo espaço, enxergando melhor quem realmente pode me dar aquilo que eu sempre disse que eu queria viver. E aí eu estava satisfeita comigo, a minha companhia era boa, buscar alguém não era uma fuga. Buscar alguém, na verdade, eu parei de buscar alguém. Eu só fui viver a minha vida. E aí, quando eu fui realmente viver a minha vida sem precisar buscar alguém, esse alguém apareceu. É. E aí eu pude construir a relação que eu tanto queria viver. O amor virou escolha, a solidão deixou de ser esse inimigo, virou a minha própria companhia, o prazer de estar com a minha própria companhia, e aí naturalmente o amor virou escolha. Eu não precisava dessas relações, mendigarias, né, porque eu realmente estava pronta para aceitar mais, eu abri mão do pouco para vir o muito. E foi quando eu aprendi que estar sozinha não era um castigo, aceitei a minha própria companhia, que aí as coisas aconteceram. E é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Não só um pouco da técnica, daquilo que eu aplico, mas muito também do que eu vivi na minha própria vida. Então, acho que toda a experiência que eu trago aqui é um mix do que eu vivi, do que eu aprendi, do que eu trago de técnica e do que eu levo para as minhas pacientes. Também percebo que elas conseguem aplicar na própria vida e ter um resultado positivo. Estar em sua própria companhia é um convite que eu recomendo que você aceite mais vezes. É um convite para se conhecer, para se cuidar, para se priorizar, para se amar. E a verdade é que quando a gente aprende a estar bem com a gente mesmo, a gente finalmente consegue encontrar esse alguém que também sabe estar com a gente. De verdade, estar com a gente mesmo ali, de verdade, com firmeza, com presença. E não só ocupando um vazio que a gente não quer lidar. Quando, na verdade, a gente se escolhe, o amor também escolhe a gente.